E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um Tome Nota. Estamos aqui hoje para falar sobre a lição 7, né? E o título da lição é Confissão e Arrependimento, né? Então, antes de apresentar o nosso convidado, está aqui a nossa revista de Salmos, que você pode baixar gratuitamente no link que está aqui na descrição, tá? E indo direto ao ponto, tá comigo aqui hoje o meu amigo, pastor Hugo, né? Pastor de jovens, pastor auxiliar na nossa igreja aqui no bairro Vila Góes, aqui em Anápolis. Hugo, é um prazer receber você aqui no Tome Nota mais uma vez. Prazer é meu estar aqui novamente e principalmente com essa nobre missão de compartilhar um pouco desse salmo que tem uma história, tem todo um contexto que traz muita lição, muito aprendizado para a nossa vida. Tá. Beleza. Hugo, e uma das perguntas, né, que a gente tem como base aqui é porque muitas vezes, né, quando a gente vai montar a revista, já expliquei o processo em outros vídeos aqui, né, então muitas vezes a lição nos escolhe, muitas vezes a gente escolhe a lição, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi isso aí. Foi você que olhou o Salmo 51 e falou, cara, é esse que eu vou escrever? Ou foi tipo assim, ó, Hugo, sobrou esse aí, cara. Você escreve? Porque não é um salmo fácil, né? Vamos combinar. Então, na verdade, minha história com salmos ela é muito, muito bacana. Eu acho que estou quase virando pregador de salmos lá na nossa igreja, até porque é um dos livros de sabedoria muito, muito apreciados e que trazem dá para se extrair muita lição, muita coisa boa para o contexto que a gente tem vivido. Então, é um salmo o livro de salmos todo, eu sou apaixonado por ele. E eu tive sim o privilégio de escolher, e normalmente quando me surgem os convites para escrever, tem-se ainda tem sempre algumas escolhas eu acho que eu sou um pouco cara de pau e eu acho que eu vou pegando aqueles temas que normalmente eu acredito que vão dar um pouco mais de trabalho. Mas esse salmo ele é muito especial, ele é muito robusto e foi um grande prazer poder meditar sobre ele e tentar condensar, porque na verdade o Salmo 51, eu acho que dava para a gente escrever praticamente uma revista toda nele. Ele é muito robusto, se a gente fosse trabalhar nos detalhes, dava para fazer muita coisa aí. Mas a ideia central, eu entendo que dentro da proposta da revista a gente conseguiu atingir, trabalhando aí com o tema de confissão e arrependimento. Legal, legal. Muito bom, né? Então, como eu disse, é um salmo, talvez muita gente ia correr dele, né? Porque ele pega um pouco aí a vulnerabilidade, fala de um assunto delicado e nos dias atuais, né, são poucos os preletores que querem tocar nas feridas, né? É São poucos verdade. os pastores que querem entrar nesse detalhe aí. E é bem interessante aqui que na introdução você já trouxe uma frase aqui do Dostoiévski que é uma frase muito profunda, né? Ó, se Deus não existe, tudo é permitido, né? E a abordagem que você trouxe aqui é justamente sobre a questão da necessidade, né? De limites, né? Enfim, comenta um pouquinho para a gente introduzir o assunto confissão e arrependimento. Pois bem, o mundo que a gente vive, esse contexto dessa pós-modernidade que a gente tem vivido, ele é muito atraente no sentido de trazer várias possibilidades para se fugir de algumas responsabilidades. É um contexto em que, principalmente os nossos jovens, eles estão sempre adiando o amadurecimento, e uma das razões de se adiar o amadurecimento é sobre essa perspectiva de sempre ter a possibilidade de correr das responsabilidades. Então, por que eu não vou casar tão jovem? Porque eu posso ficar na casa dos meus pais muito tempo. Por que eu não vou tirar a carteira de motorista? Porque eu tenho Uber, porque meus pais me levam. E acontece com um monte de coisa. A gente está sempre tentado a fugir da responsabilidade que está diante de nós. E principalmente no contexto de pecado, eu sempre posso dar uma boa desculpa, até porque as redes sociais, o contexto de sociedade me induz a isso. Ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer sentir vergonha
Quer ser confrontado. E é o que muitas das vezes, ou pelo menos na maior parte das vezes, quando no contexto de pecado, você, seja público ou seja diante de Deus, exige uma exposição. Esconder a sua ferida por qualquer pretexto, fingir que está tudo bem. Eu consigo enganar várias pessoas, ou pelo menos eu consigo fingir que está tudo muito bem durante muito tempo. Só que no final das contas é como se eu tivesse uma ferida em alguma parte do meu corpo que não estivesse à mostra. Eu consigo esconder muito bem aquilo, mas o fato de esconder e não querer tratar, mesmo que doa, dependendo do tratamento que for dado, não quer dizer que eu estou sendo curado. Na verdade, eu estou postergando o problema que eu poderia ter resolvido e aquela pequena ferida, ela simplesmente pode adoecer o corpo todo. Evidentemente que o contexto é um tanto diferente, é um contexto da religião do Rastafari, mas o rei do reggae, Bob Marley, ele simplesmente ele faleceu por causa de uma ferida no dedão do pé, numa partida de futebol, ele fraturou o dedo e por questões da religião ele falou não, eu não vou tratar isso. Isso foi tomando corpo e por causa de um dedão machucado numa partida de futebol, salvo engano, em 1981, um artista muito conhecido perdeu a vida porque recusou o tratamento, recusou encarar a necessidade que tinha ali. Então, é, para mim, o grande desafio está muito dentro disso. Ah, legal. Com certeza, né, isso nos faz pensar, né, sobre as consequências, né, daquilo da gente guardar, ou da gente querer colocar debaixo do tapete aquilo que precisa ser exposto em algum momento, daquilo que precisa ser sarado, cuidado, como você bem relatou aí. E então, o Salmo 51, como boa parte dos que nos ouvem, nos assistem, sabe, foi escrito por Davi, né? E você traz na lição aqui o contexto, né, da história de Davi, e eu diria a vida criminosa de Davi, né? Porque é interessante a gente pensar que o homem segundo o coração de Deus cometeu coisas terríveis, né? Com certeza o homem segundo o coração de Deus não é visto assim, ou era visto assim por muitas pessoas que o cercavam, né? Então, você quer comentar alguma coisinha aí sobre a vida criminosa de Davi? Então, esse contexto do Salmo aí, quando a gente coloca justamente esse termo, né? O homem segundo o coração de Deus versus o pano de fundo do Salmo 51. Às vezes a gente realmente fica um pouco em choque e começa a pensar qual é o critério, como é que Deus estabelece, porque de fato essa questão do homem segundo o coração de Deus está mais para um reconhecimento de Deus sobre ele do que qualquer outra coisa. Então, qual que é o critério de Deus para estabelecer um homem segundo o coração de Deus com um passado criminoso como o dele? Dentro do seu passado aí nós temos um homem que simplesmente cometeu um homicídio, lendo a revista, né? Fica claro também o abuso de poder, o abuso de autoridade, provavelmente um abuso sexual também que poderia estar envolvido ali. E esse homem, aí a gente tem uma lição preciosa, né? Mesmo o homem segundo o coração de Deus, ele não é um super-homem. Ele é tentado sobre o pecado a qualquer momento. E assim como qualquer um de nós. E, e é interessante que mesmo esse homem segundo o coração de Deus, com provas de caráter que ele demonstra em toda a sua jornada, de repente o pecado que ele abraça e não confessa, ele começa a desfigurar nele essa imagem de homem segundo o coração de Deus. Mesmo que as pessoas não saibam, porque de fato foi um crime quase perfeito. Mas poucas pessoas souberam.
até que Deus, de fato, entrasse na jogada. Então, há um alerta aí, a gente, pelo menos, enquanto cristão, a gente realmente devia acender o red light aí, uma luz de alerta e ficar sempre vigilante, conforme o Senhor nos orienta, porque qualquer um de nós está sujeito a uma situação como essa. Com certeza. Eu achei interessante também a sua abordagem sobre a questão de, né, que tinha que ter indicação, censura aqui, né? Ó, se você é neófito, se você está chegando agora, ó, dá uma seguradinha aí, não lê isso aqui ainda não, que pode te escandalizar, né? Enfim, achei legal isso aí. Mas deixa eu só fazer uma fala rapidinho sobre isso. O que que acontece? Eu já conheci várias pessoas assim, que usam e usaram em muitos momentos, principalmente até diante de neófitos mesmo, a vida e o contexto de Davi, essa mancada de Davi, assim como outras e de outras personagens da Bíblia, para justificar um certo liberalismo. Tipo assim, tipo, se Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, fez tudo o que fez e continuou sendo amado por Deus, você pode fazer. Então, a gente teve um caso com essa pessoa, esse falso doutrinador, por assim dizer, era um amigo pessoal meu, falando para um neófito que estava voltando sendo reabilitado de um contexto de drogas. Então, assim, estava uma libertação, uma situação bem difícil. E aí o menino sopra no ouvido dele assim, falou, olha, o mais importante que você tem que entender é que você tem que estar em paz com o seu coração. Vai lá, pode fazer o que você quiser, o que você sentir que você quer fazer, não negue o seu coração nenhum desejo, faça, pois se Deus tem um plano na sua vida, em algum momento ele vai estender a mão e vai te salvar. Misericórdia, misericórdia. E é, dando sequência aqui, é interessante que entra a figura de Natan. A figura do profeta Natan é uma figura importante na vida de Davi, né, que foi a pessoa pela qual Deus usou. Né, que Deus usa circunstâncias, Deus usa pessoas. Né, eu acho muito legal quando o pastor João Batista Rosa pregou uma vez sobre Pedro negando Jesus, né, tinha um galo cantando lá. O galo faltou um pouco cantar, né? Você está vacilando. Ei, lembra que Jesus disse, né? Então, né, tinha um galo avisando lá, né? Da mesma forma, nos nossos dias, né? É, existem circunstâncias, tem galo que canta, tem profeta que fala, muitas vezes, né? A gente está ouvindo uma pregação, aí vem aquela aplicação, assim, parece uma flechada, assim, né? Foi para mim, né? E, enfim, né? E a partir disso é que começa então o teor do salmo, né? É a partir dessa chamada de atenção é que Davi cai na real, que cai a ficha, e então ele expõe o seu arrependimento sincero, a sua confissão, né? Então, portanto, né, a figura de Natan é importante. É claro que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser o Natan, sair acusando o pecado de todo mundo. É claro que Natan foi numa direção de Deus, né? E é importante a gente pensar nesse sentido, né? Mas, pensando como Davi, é importante também nós sermos sensíveis para discernir e para ouvir o que os Natãs ao nosso redor têm nos dito, o como Deus tem usado os profetas. E quando eu falo de profetas aqui, eu não estou falando só de palavra profética, mas da profecia vindo a partir da pregação da palavra, da profecia vindo através do ensino, da leitura de um bom livro, enfim, né? Fica à vontade aí para contribuir nesse sentido, que eu acho que agora a gente chegou no coração da mensagem, né? Nesse contexto aqui, destacando essas duas figuras, né? Tanto, na verdade, três, destacando que o título, acho muito sugestivo, o título desse módulo é A Investida do Deus Santo sobre o Pecado do Rei e a Confissão. Primeiro é o caráter de Deus, o caráter santo que Deus não deixa macular. Deus não dá um jeitinho na história, simplesmente
para que você e eu e o nosso pecado caibamos dentro da história dele. Deus, ele é santo. Tá? Naquilo que é a história de Deus, a história da salvação se mistura com a nossa, ele não deixa isso ser maculado, isso não tem margens para isso. E eu fico pensando no desafio de Natan, né? O desafio dele foi muito grande, porque, de fato, ele poderia ser morto a qualquer momento, a julgar pela palavra que ele iria levar para o rei. Mas o compromisso dele com a palavra, o compromisso com aquilo que de Deus ele recebeu para anunciar, mesmo que fosse confrontante, independente da persona do rei, eu achei esse compromisso muito fabuloso. Até porque hoje a gente está vivendo um contexto onde os profetas têm um certo status, né? Um status, nossa, vou na casa do profeta, isso é uma coisa boa. Naquele contexto nem sempre o era. Era um risco ser encontrado por um profeta, principalmente sobre o pecado. Só que o rei, eu acho que o rei, de certo modo, eu acredito que talvez ele estivesse anestesiado pelo pecado que tinha cometido. Porque o profeta chega e o profeta o aborda e começa a contar uma história. E dentro dessa história, é como se Deus colocasse Davi numa trama, como se fosse uma arapuca, né? Uma armadilha, por assim dizer, empurrado pelo Espírito, porque o Espírito Santo, através da vida de Natan e o próprio Espírito Santo no coração de Davi, parece que o Espírito Santo ele mexeu um pouco aqui com a essência daquele homem segundo o coração de Deus, que tinha ainda dentro daquele pecador não arrependido, né? Pecador que estava encobrindo o seu pecado e aquela situação, aquela história que foi contada, ela simplesmente afronta a essência do Espírito Santo que tinha no coração do rei, e o rei ele fica irado. E aí parece que, de repente, tinha um espelho diante do rei, e quando Natan ele revela que aquela pessoa que merecia morrer era o rei, é como se ele tirasse uma cortina de diante do espelho e fala, olha, aqui está quem cometeu tal injustiça. E essa pessoa realmente merece a morte, até porque é a própria conclusão do rei. E isso mexe muito com Davi. E o mais importante é que, naquele momento, ele também poderia encobrir aquilo tudo. Aquilo ali estava entre ele, Natan e Deus, com muita probabilidade. Então, ele poderia divertir, inventar mais uma história e tentar fugir novamente do pecado, assim como ele fez com todas as outras construções até então, seja na morte de Urias, seja levando Betseba para o palácio e assumindo assim esse filho gerado nessa circunstância pecaminosa. Então, ele poderia sim simplesmente tentar continuar maquiando a situação, mas a partir daquele momento parece que ele começa através do Espírito sentir uma certa repulsa daquele pecado, para ele aquele pecado ele começa a ter uma conotação diferente a partir do momento que o Espírito Santo começa a aplicar aquela palavra no coração dele. E aí ele volta tem um movimento de regresso àquela natureza de um homem segundo o coração de Deus, que não é um homem perfeito, mas é um homem que é corrigível na linguagem militar, né? É um homem adestrável, né? E adestrado pela palavra de Deus, ele é forjado na palavra de Deus e sobre o caráter e a influência do Espírito Santo. Legal, gostei. O homem que é segundo o coração de Deus é aquele que é corrigível, adestrável, né? Com certeza é a sua frase que a gente teria que destacar aqui. E então Davi ele é alcançado pela graça, né? A graça é preciosa e não é a graça barata, né? Exatamente. Achei essa citação de Bonhoeffer, ela é fantástica, né? E eu acho que a gente tem que falar um pouquinho disso, né? Porque hoje em dia estão vendendo por aí muita graça barata,
sendo que, né, nós deveríamos, de fato, ir em busca dessa graça preciosa. Exatamente. Essa graça barata que estão vendendo aí a título de Deus receber o pecador em toda circunstância e aceitar com que o pecador mantenha toda a sua conjuntura de pecado simplesmente porque Deus é um pai amoroso. Ele é, sim, um pai amoroso, mas ele é um pai justo. Ele é um pai que não perde, não deixa comprometer a sua essência naquilo que ele de fato é, na forma com que ele se relaciona conosco. Então, Deus ele criou todo um sistema penal, por assim dizer, e de modo que através da sua santa ira, ele mesmo provê a separação, né? A santidade de Deus nos separa o homem pecador da sua natureza. Contudo, ele mesmo provê a expiação, né? A justificação, um sistema penal perfeito, onde você, de fato, tem o acusado, não é somente um acusado, mas ele é um réu condenado. Você tem a sentença, que é morte, mas você tem ali o inesperado da graça, que é onde, ao invés do pecador ir arcar com a sentença, você tem o filho que, para que o pai possa receber-nos, ele vai e paga um preço muito alto, que é o preço da sua própria vida, o preço do seu próprio sangue. Então, a gente tem que sempre lembrar que a graça, ela é de graça, não é porque não teve valor. O valor foi altíssimo, o valor foi o sangue do Criador, mas ela é de graça porque a gente nunca poderia, em hipótese alguma, poderíamos pagar. E banalizar isso, entendendo que a gente pode levar qualquer tipo de vida sem nenhum comprometimento com essa graça, é reduzi-la a um custo que ela nunca teve. Ela é valiosíssima porque vale o sangue de Cristo. Então, entrar como muitas pessoas, muitas igrejas e muitas pregações têm se dito aí, por analogia, seria como você pular de um avião, saltar de um avião com um paraquedas chamado graça e, durante a queda, descobrir que, embora esse paraquedas fosse bem dobrado e tivesse bem aparamentado, quando você puxa a corda no intento de usá-lo, você percebe que ele está com vários furos. E naquele momento, já não dá para fazer muita coisa. E é o que eu acredito que muita gente que está apelando para essa graça barata vai descobrir, e vai descobrir no momento mais delicado e crítico da vida. E no final das contas é quando estivermos diante do Senhor. E muitas pessoas, a título de viver essa graça barata, e uma graça que aparentemente gera frutos, porque as pessoas querem ouvir qualquer discurso que não intimide, que a aceite como ela estiver e como ela queira. Todo mundo quer ouvir um discurso que exalta tanto as suas qualidades, como que aceita os seus defeitos e as suas falhas da melhor forma possível. E eu acredito que é nesse momento, aquele momento de Mateus 25, que é a hora que a gente puxar o paraquedas quem vai pela graça barata, a hora que a gente vai puxar a cordinha dos paraquedas, vai ouvir uma sentença muito dura. Porque o Senhor certamente vai falar, olha, afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Você só pode ser conhecido por mim através da graça genuína, a graça que não é barata. E Judas, né, na carta de Judas, né, tem um versículo que fala sobre aqueles que têm transformado a graça em libertinagem, né? Que esses são abominados por Deus. E é justamente isso. As pessoas hoje elas estão querendo abrir uma porta que Jesus disse que é estreita. Elas estão querendo, né,
transformar a graça de Deus em algo banal, em algo, como se diz, um bônus, que não é, né? O preço, ela é de graça porque, como você bem disse, foi pago um alto preço, né? E quem pagou foi o Senhor. E nós podemos desfrutar disso, né? Vivendo pela graça, viver pela graça é diferente, né? Eu achei interessante uma abordagem que eu ouvi essa semana que diz o seguinte, né? Que viver pela graça, viver verdadeiramente pela graça é você entender que você saiu da prisão. Se você saiu da prisão, você não vai vestir roupa de prisioneiro, você vai vestir roupa de gente livre, né? Então, eu acho que essa é a ideia de sermos alcançados pela graça de Deus e então vestir as roupas nobres, roupas de quem está livre, né? E então, Hugo, nós caminhando aqui para o final, né? No final aqui tem um pequei agora, né? E eu queria até aproveitar esse momento aqui, se você quiser dar alguma dica para o professor, né? O que a gente, né? Será que eu acho que essa lição é aquela que no final da lição, né? Você tem que fazer apelo, né? Tem alguém aqui que quer voltar para a casa do pai? Eu acho que não é nem a pergunta assim, tem alguém aqui que tem algo a confessar? Todo mundo tem, né? Mas eu acho que, sei lá, né? É uma lição que mexe com o nosso íntimo, é um salmo que fala assim profundamente conosco, que nos faz pensar o quão miseráveis nós somos e o quanto nós dependemos da graça de Deus, e para isso nós precisamos recorrer a ela com arrependimento, confessamos nossos pecados, né? Eu acredito que o professor, quando for fazer essa aplicação, ele tem que ter muita sensibilidade e também muita sabedoria. De fato, ele não é o momento ali de uma confissão pública. Não acredito que não é. Esse não é o principal foco. Mas é um momento ali de entender que, embora seja um material didático, um culto, um momento de ensino, é um momento de submissão e contato com a palavra. E qualquer momento em que a palavra ela é de fato lançada, e ali eu não estou nem falando tanto no contexto da lição, mas no contexto da própria palavra, no contexto do próprio salmo, que uma vez lido com sinceridade, ele já traz uma mensagem poderosa para o nosso coração, é estimular essas pessoas a que realmente confessem diante do Senhor o seu pecado e sempre que o cometerem, o façam com sinceridade, confessando ao Senhor, e que de preferência, principalmente aqueles pecados que o seu próprio praticante, né, a pessoa que está ali envolta nele constantemente, ah, se lembre e busque ali nas suas jornadas os seus orientadores, os seus discipuladores, até lançando aí o mão do tema do Comep desse ano, que eu acho muito pertinente, lançar a mão realmente aí dessas pessoas que possam ser os seus orientadores, os seus mentores, para gente que realmente foi experimentada na fé e que possa, talvez tenha até passado por circunstâncias parecidas com aquela que a pessoa está guardando ali no seu coração, com os pecados não confessados, que a pessoa, através da experiência da fé, através de uma orientação piedosa, pode dirigir essa pessoa a um caminho de superação, né? Hoje em dia a gente, no contexto da nossa juventude, tem-se muito uma submissão aí, as pessoas tem muitos jovens, principalmente, hoje não somente jovens rapazes, mas moças também, infelizmente, tem um acesso muito grande à pornografia, a outros pecados também que dizem respeito à sexualidade, até fazendo menção à revista que foi tratou justamente desse tema, e às vezes tem dificuldades em tratar isso. E às vezes não é só uma questão de confessar ali, às vezes é uma questão de ter alguém da sua confiança, que faça parte da sua igreja, provavelmente um pastor, um discipulador, alguém que tem uma estrutura de fé para te ajudar e para caminhar nisso aí.
porque isso é um preceito do Senhor, que a gente realmente confesse uns aos outros, mas não é um livre confessar, não é sair falando para todo mundo o que fez ou deixou de fazer, mas é alguém que realmente tem a agregar. Uma dica que eu dou para todo mundo, até voltando lá naquele contexto do Natan, fuja de profetas que trazem qualquer dura sentença para o seu coração, sem lágrimas nos olhos, tem um coração realmente compungido, porque qualquer profeta, qualquer situação, quando eu digo profeta, é aquele que, qualquer pessoa que traga a palavra no sentido de expor-nos, expor a nossa condição humana diante da santidade de Deus. Preocupe-se realmente com a reputação dessa pessoa, mas assim, não fique carregando isso só para você. Tem muita gente que realmente vai precisar, eu acredito que todo mundo deveria ter na sua jornada um bom discipulador, todo mundo deveria ter na sua jornada um tutor, um orientador, alguém que realmente tenha seja digno de receber essa sua confiança e te exortar na medida do possível e te aconselhar com um conselho da palavra do Senhor e não somente isso, mas te abraçar e te fortalecer no momento em que você precisa para que a sua alma não encontre fugas para o pecado e fugas do tipo fingir que ele não existe e que não há consequência, mas que ela encontre, sim, a realidade do pecado, que é uma realidade deteriorante, mas que ela também não se afugente, não se amedronte, porque temos uma graça, um advogado que realmente é capaz de trazer-nos de volta a absolvição daquele pecado, daquela circunstância e nos santificar novamente pelo sangue de Cristo e conservando em nós o espírito da salvação que ele nos concedeu. Muito bom. Hugo, quero te agradecer, né, por esse tempo conosco aqui. Quero te agradecer, parabenizar também pela edição, foi excelente. Muito obrigado pela sua colaboração aí, né? E já, né, aproveitando o lobby aqui, né? Tá chegando aí, gente, Comep, né? Comep 9 a 12 de outubro, o tema é discipulado, né? Salva essa data aí, né? Então, vamos falar mais sobre discipulado, sobre a questão de acompanhamento, que o Hugo bem falou aqui, né? Hugo, fica à vontade aí, suas últimas palavras. Não, eu acredito que eu já falei bastante, realmente só agradecer o privilégio de contribuir com essa revista. Volto a afirmar, Salmos é um conteúdo, é um livro apaixonante, é uma saga de sabedoria em todo ele e foi um prazer ter contribuído aí com a lição, com um salmo tão robusto. Meu conselho a todos, tanto aos professores quanto aos alunos, que se aprofundem em salmos, em toda essa lição, em toda a revista, tem-se aí lindas lições que podem realmente ser aplicadas no contexto de vida e colocar-nos numa condição de vida cristã muito mais elevada e muito mais piedosa. Então, é só meu agradecimento mesmo. Isso aí. Gente, olha só, estamos acabando por aqui, tá? Mas não deixe, né? Fique por dentro de todas as nossas novidades, seguindo lá, @comepmorado no Instagram, né? Compartilhe esse vídeo aqui da TV Comep e muitos outros que nós temos produzido aqui semanalmente, né? Os vídeos de Comep, Youngs, enfim, muita coisa boa aqui no nosso canal, tá? E se você tiver alguma dúvida, né? Vai lá no Instagram lá e manda um direct para pr.hugoribeiro, né? Manda para ele lá que ele vai te responder. Tá bom? Te coloquei na fogueira aí. Tá tranquilo. Valeu, gente. Deus abençoe, viu? Valeu.